Fala galera, tudo bom? O Tio Uli aqui, tô com meu grande amigo Flávio Batista, direto da minha casa. Vocês não conhecem ele já participou de 2 eventos da família do Tio Uli e vou fazer aqui minhas top 5 perguntas para ele e vamos ver o que ele vai ensinar pra gente, sempre muito generoso nos ensinamentos. E Flávio, vamos dizer aqui a primeira pergunta que eu tenho para você. Por que você começou a estudar a neurociência? E qual que você acha que é o grande legado que a neurociência pode gerar para os investidores? Bem, é um prazer estar aqui com vocês, prazer estar com o Tio Uli novamente. Eu passei a estudar neurociência porque eu vi que só o conhecimento cognitivo que eu estudava para aplicar na minha vida e nos meus negócios não estava sendo suficiente para que eu conseguisse atingir meus objetivos e ter sucesso. E eu vi que eu precisava entender não só o meu comportamento e as minhas atitudes, mas o porquê eu tinha aquelas atitudes e aqueles comportamentos que nem sempre me levavam ao sucesso. Quando você fala disso, Flávio, não tem como não pensar na segunda pergunta aqui. Qual que você acha que é o comportamento de autossabotagem mais comum nos executivos, nos homens de negócios, empreendedores e investidores aí que você tem contato? Olha, é uma pergunta bem interessante. O que eu vejo de mais autossabotagem é que são profissionais que muitas vezes se dedicam exclusivamente a estudar questões cognitivas e deixam de lado as questões humanas e emocionais. Então, por exemplo, um investidor que investe todo o seu tempo apenas em saber quais são as opções de produtos, quais são as tendências do mercado financeiro e deixa de lado o comportamento ou os possíveis comportamentos, prováveis atitudes do CEO das grandes empresas, como é que as pessoas vão reagir às mudanças que o mundo estão tendo. Eu acho que isso é algo que é uma autossabotagem muito grande, porque ele acredita que só estudando aquilo que está nos livros vai fazer com que ele tenha sucesso. Semelhante ao que acontecia comigo na minha vida pessoal. Perfeito, galera. Então, olha aqui, ó, o que ele falou. Que as pessoas se ancoram demais na teoria e faltam com um pouco de skin in the game, prática, para aplicar nos resultados aí os conceitos que a neurociência oferece para as pessoas. E já que a gente está falando de prática, qual é a grande transformação que você acha que um investidor teria ao se especializar ou dedicar mais tempo ao estudo da neurociência? Bem, certamente ele será um profissional, ele será um investidor que estará muito mais preparado para reagir, principalmente nos momentos de turbulência, que a gente sabe que é intrínseco ao dia a dia do investidor. Então, como é que ele vai se comportar quando algum investimento que ele faz está tendo quedas bruscas? Ou como é que ele se comporta quando os investimentos estão crescendo mais do que o que ele mesmo esperava? Ele continua apostando, ele para, ele retira, ele realiza. Então, essa leitura do cenário, não só o cenário, mas como é que ele reage a todas essas mudanças, é que eu considero que é o ganho fundamental que a neurociência vai trazer para os investidores. Perfeito. Quando ele fala isso, eu não posso deixar de mencionar, a gente está hoje no dia 25 de junho, semana passada, eu tive um ativo que é a Alfa Financeira, ele valorizou mais de 60% em apenas um dia e eu tive agora essa situação não de ficar abalado emocionalmente por causa de uma queda do mercado, mas sim por causa de uma alta. As pessoas vinham no Instagram perguntar: e aí, Tio Uli, o que você vai fazer agora que a Alfa Financeira subiu 60% em um dia? E eu fiquei assim, tranquilo, suave. Por quê? Eu tenho a crença, e você pode me corrigir se isso faz algum sentido, que se eu me deixo levar na alta, eu vou estar abrindo uma porta para também me deixar levar na queda do mercado.
Então eu tento ter um comportamento o mais linear possível, eu tento ser frio nessa hora para não me deixar abalar, me empolgar ou também entrar num processo destrutivo do meu emocional para que eu consiga continuar olhando as oportunidades que o mercado vai me oferecer, porque era só uma parte do meu portfólio e é um jogo de longo prazo, né? Uma maratona, como a gente diz. Me diz aqui agora, eu nem sei se a gente está mais na terceira ou na quarta pergunta, mas a nossa cultura é de over-delivery. Tudo bem. Me fala uma referência para que a gente que é leigo, você, PhD em neurociência, deve ter um conhecimento técnico muito mais profundo, mas me diz um autor que as pessoas que estão interessadas nesse assunto podem buscar para entender mais sobre esse assunto aí que pode ser muito técnico, né? Bem, eu recomendo fortemente o Daniel Kahneman. Ah, é? Qual é o livro mais famoso aí dele? É o Rápido e Devagar. Vocês que já são meus seguidores há muito tempo sabem que eu falo pra caramba desse livro. E nesse livro ele fala muito sobre o comportamento de luta e fuga. Flávio, você tem como explicar de uma maneira concisa, ia para os leigos ou para os iniciantes no assunto, como que uma autoridade do teu calibre vê esse assunto da fuga e luta no mercado financeiro? Bem, existe uma teoria que obviamente é um tanto quanto simplória, né? Didaticamente a gente usa, eu tenho falado inclusive nos eventos presenciais da família do tio Uli, que é a teoria do cérebro trino. Então a teoria do cérebro trino, né, de Paul MacLean, ele fala que a área mais interna do nosso cérebro ele classifica como o cérebro reptiliano, que é exatamente a área responsável por essa reação de luta e fuga quando o ser humano ou quando o animal, inclusive um réptil, ele se sente ameaçado, tá? Então é uma área que ele é inconsciente, é uma área que o condicionamento faz com que você tome uma dessas opções num curto espaço de tempo, e isso pode ser extremamente perigoso para um investidor. Por quê? Porque não necessariamente nem a luta nem a fuga será o melhor que ele tem que fazer naquela ocasião. Então, como eu já sei que vai vir uma outra pergunta atrelada a essa aí, né? Eu acredito que estou aqui usando princípios da neurociência e lendo seus pensamentos, brincadeira pessoal, é o seguinte: o que fazer nessas horas? Olha, seguindo a teoria do cérebro trino, então nós temos outros cérebros, né? Temos o cérebro reptiliano interno, o sistema límbico ou cérebro médio, que é o responsável pelas nossas emoções, e temos o neocórtex, que está presente apenas em alguns mamíferos e infelizmente no ser humano. Então o que a gente tem que fazer é simplesmente parar, respirar e jogar esse pensamento. Olha lá, pessoal, de uma forma lúdica, imaginem lá um problema, um desafio que você está tendo, uma ameaça que você está tendo, e você vai jogar esse pensamento da parte mais interna do seu cérebro para a parte mais externa do seu cérebro, mais nessa área frontal, e você vai conseguir você vai racionalizar, você vai conseguir fazer simulações, você vai conseguir lembrar de tudo que você estudou, de todos os ensinamentos que você teve no canal do tio Uli. E eu gosto sempre de dizer que num caso desse, se for comigo, quando tiver qualquer oscilação brusca nos meus investimentos, quando eu tiver essa tendência a usar o meu cérebro reptiliano para lutar ou para fugir, eu vou parar, vou respirar e vou pensar assim: o que é que o tio Uli faria numa hora dessa? E aí eu vou lá e faço. Para trazer essa conversa para a prática para vocês, porque aqui o que importa é a prática, a gente embasa os nossos argumentos, as nossas atitudes na teoria, mas é sempre focado na prática. Eu vou te dar um exemplo de como a gente pode usar a fuga ou a luta no mercado financeiro. Imagina que você tem um investimento e ele está indo contra você, ou seja, comprei lá o BOVA 11 e ele começou a cair. O que eu posso fazer para fugir daquela situação? Eu vou lá e vendo na baixa, porque aquilo vai aliviar aquela dor que está acontecendo no meu cérebro. Isso é físico, é químico, né? Perfeito.
Então, só basta um dia, gente, de eu acordar com a pá virada para falar assim, não quero mais aguentar esse estresse aqui de estar perdendo na bolsa. Aí eu vendo, normalmente é justamente quando o mercado faz um fundo e ele volta a subir. Qual pode ser um comportamento de luta do investidor nessa mesma situação? Ele fala assim, eu vou aportar mais dinheiro nessa estratégia, eu vou fazer o preço médio, porque aí ele vai mudar a ancoragem do cérebro dele do lucro e prejuízo, e aí ele quer lutar com o mercado. Isso pode ser perigoso, porque muitas vezes o mercado ele trabalha em tendências e aí aquele movimento de queda nos preços ele continua se acelerando e você vai uma hora ir para a fuga, porque é muito normal as pessoas fazerem isso no mercado, gente. Ela faz um preço médio, aumenta a posição, aquela posição continua caindo até o momento que ele não aguenta mais, porque agora o volume financeiro é ainda maior e ele vai lá e vende na baixa. Então, é muito importante a gente entender que isso é uma coisa química do nosso cérebro. Tem como a gente reprogramar o nosso cérebro, Flávio, para que a gente se torne, assim como a gente vai na academia, mais forte, mais resistente, ou é uma coisa que a natureza dá pra gente e a gente tem que aceitar? De maneira nenhuma, não tem que aceitar não. É óbvio que existem literaturas que explicam qual é o nosso perfil, né? Então temos várias literaturas que explicam isso. Tem pessoas que têm perfil mais agressivo, tem pessoas que têm perfil mais conservador. Resumindo, tem pessoas que têm mais estômago para aguentar esse tipo de oscilação, esse apetite ao risco, tá? Porém, você pode sim trabalhar com isso aí. E você vai trabalhar dois cenários. Você vai trabalhar o seu lado cognitivo para entender que dificilmente no mercado, assim como na vida, as coisas são definitivas, porque não são, tudo são momentos. E se você for avaliar um momento do mercado frente a 70, 80 anos que você pode investir nesse mercado, aquele momento ele vai ser desprezível, né? Perfeito. Muito Exatamente bom. coisa que você fala sempre no seu canal, que o investidor ele tem que pensar sempre a longo prazo. Então, a mesma metáfora que a gente usa para o investimento, a gente usa para a nossa vida. Então, se nós temos uma expectativa média de vida, vamos lá, as pessoas de um nível cultural, sociofinanceiro melhor, tem uma expectativa de vida acima de 80 anos, cara... Que é a nossa audiência aqui. Que é a nossa audiência. Cara, se tu bater o teu carro que tu acabou de tirar da concessionária, caraca, aquilo ali é F? É. Mas o que vai ser aquele evento de 1 hora que tu deu um vacilo perto de 80 anos que tu vai ter na tua vida? Então vale a pena você estar se martirizando, perdendo a sua saúde, perdendo a sua vida com a sua família e tal, por conta de um pico? Não vale a pena. Então esse é um ponto que a gente tem que avaliar. E o outro ponto, respondendo também a sua pergunta, é o preparo emocional. O preparo emocional ele é fundamental e ele tem sim o que fazer. Existem vários processos que podem te ajudar a se desenvolver mais de forma emocionalmente. Então existem eventos de imersão que exploram muito isso, a sua resiliência, a sua capacidade de aguentar pressão. Então eu recomendo fortemente isso aí, tá? E existem também programas de coaching e de mentoria que faz com que você possa se desenvolver e tá pronto para reagir a momentos de estresse, assim como determinadas profissões têm, como agentes do FBI, grandes desportistas como tenistas fazem esse tipo de trabalho, você também pode fazer. Perfeito. O que ele falou aqui de pensar no longo prazo, a gente pode traduzir em apenas uma frase do canal do Tio Uli, que é só o começo. A gente nunca pode esquecer isso. Quando você começou a falar dessas coisas, Flávio, eu trouxe aqui um conceito que eu aprendi por causa do marketing digital, lendo um livro chamado The Power of Moments, o poder dos momentos. E quando eu estou fazendo conteúdo, eu foco muito em gerar aqueles picos de emoção na hora do conteúdo, porque a gente não consegue fracionar as nossas memórias no tempo, a gente lembra só daqueles auges ou das depressões comportamentais,
mas só que a gente tem que tomar cuidado quando a gente é investidor para não cair nessas armadilhas. Perfeito. Outra coisa que eu vou deixar claro para vocês aqui, gente, é sempre melhor, em termos de risco no mercado financeiro, errar para menos do que para mais. Ou seja, é muito mais fácil eu começar com um risco menor e ir acostumando o meu cérebro a suportar mais pressão, mais volatilidade. Isso aí a gente está falando de diversificar em renda variável, em renda fixa, sempre começando com um perfil mais conservador, porque você vai desenvolvendo isso aos poucos, né? E sempre usar as ferramentas práticas, né? Eu que sou Master Coach, ele também já deu treinamento para mais de 1000 pessoas, sabe como que a visualização... tem até uma frase que eu lembrei agora, assim, se a gente vai se preparar para um momento de estresse, é melhor estar num ambiente controlado do que deixar para acontecer na realidade, né? Perfeitamente. Então, as imersões são ótimas para você se aprimorar nisso, os trabalhos de coach também, e a gente não está falando para fazer isso com ninguém especificamente, mas só para você ter a consciência de que é importante você ir trabalhando isso na prática, porque o mercado está em alta nos últimos 3 anos e meio e em algum momento uma crise vai acontecer. A gente não sabe quando vai ser, mas eu já vou estar preparado emocionalmente para isso, Flávio. E para finalizar aqui e dar um toque mais pessoal, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Se você pudesse almoçar com qualquer pessoa viva hoje em dia, quem seria? Cara, foi uma pergunta boa. Pra gente entender que o Flávio também não é só esse mega profissional, super capacitado. As perguntas dele foram difíceis e eu consegui responder rápido. E essa agora eu tô me enrolando aqui para responder. Eu vou perguntar outra pergunta. Se qualquer pessoa, viva ou morta, pudesse almoçar com alguém, quem seria? Olha, eu acho que seria o Papa Francisco. Boa. Por quê? Cara, porque ele me inspira por muitas coisas e uma delas é exatamente a capacidade que ele tem de lidar com problemas complexos com uma calma e uma lucidez tremenda. Diga-se de passagem, vocês sabem muito do que eu estou falando, né? Os problemas que infelizmente a minha igreja católica está tendo aí com padres e tal. Então isso imagina o quão complexo é isso para ele, a quantidade de pressão que ele recebe e a maneira que ele reage. De todos os religiosos que eu já vi, foi a melhor possível. Perfeito, gostei da resposta. Quando você falou isso, me veio à cabeça uma técnica que a gente usa muito na programação neurolinguística, que é você pegar as suas visualizações mentais, diminuir isso e afastar, botar em preto e branco, mas essa e outras ferramentas aí a gente pode deixar até para um workshop presencial com você. Eu vou estudar se isso vai poder sair do papel aí, mas eu acho que é uma boa ideia, Flávio. Eu acho que seria uma grande ideia, porque, Tio Uli, vou inverter agora esse bate-bola. Lembre-se de todos os momentos, de todos não, mas lembre-se recentemente dos momentos de maior estresse que você teve no mercado financeiro. E pense bem o que é que foi decisivo para você sair do outro lado. Se foi os estudos, o quanto você sabia de mercado, ou se foi realmente o quão preparado você estava para usar o que você sabia do mercado. Com certeza foi eu sair do ambiente, e a gente usa essa técnica na programação neurolinguística, e começar a pensar sobre o que eu estava pensando. Porque quando você está ali no redemoinho dos problemas, você pode deixar que as tuas emoções controlem os teus pensamentos. Por isso que eu gosto de ter sempre um plano bem claro do porquê que eu estou entrando num investimento, numa operação, porquê que eu estou me mantendo nele e porquê que eu vou sair. A gente pode chamar isso de um algoritmo, de uma estratégia programada, mas a gente tem que ser capaz de seguir ela, né? Porque é muito fácil você desligar o computador na hora que o problema acontece. Quando você falou agora do último estresse que eu tive na bolsa, foi em 2015, e a imagem que veio na minha cabeça, sabe o que foi, Flávio? Eu saí da operação, aconteceu o meu stop lá, e eu falar pra minha mulher, pra Rayana, amor, vem aqui na cama deitar um pouco comigo. E não posso deixar de falar, né? Eu sei que você é um cara muito família também, muito religioso também.
é muito importante, gente, a gente cuidar da nossa estrutura, da nossa base emocional, que passa por estar com a nossa família, com a nossa espiritualidade e estar com grandes amigos como você, querido. Obrigado aí pela tua generosidade, tá? Prazer é meu. Grande abraço. Prazer é meu estar com vocês, viu, galera? Todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar com a família do tio Uli, quem cresceu fui eu. Então, estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem de mim, se eu puder contribuir com alguma coisa, vai ser uma honra. Isso aí, galera. Obrigado aí. A sorte é nossa. Tamo junto. É só o começo, galera.